Escutando a gente pelo canal do YouTube e pelo canal do Face. A gente enfrentou alguns probleminhas técnicos aí, mas acho que já estão resolvidos. Estamos prontos aí para começar a nossa primeira live sobre Covid-19, analisando dados e não somente opiniões, tá? Antes de começar a apresentar a vocês quem vai estar com a gente, vai estar o Paulo Pinho, que hoje tem o papel de head do Grupo Sinoro, tem mais de 30 anos de experiência analisando dados. Junto com ele vai estar o Roberto Galvão, um dos sócios do grupo também, passagens aí por empresas multinacionais, com muita experiência em planejamento e utilização de dados para análise, tá? Bom, vocês estão me ouvindo já, que eu já recebi alguns retornos por WhatsApp. Fiquem à vontade de mandar as perguntas. Para quem me conhece, mandem pelo meu WhatsApp mesmo, que pode facilitar um pouco para a gente se comunicar. Os objetivos principais da gente aqui é apresentar alguns dos dados e algumas análises que a gente andou fazendo ao longo do tempo aí, com fatos que a gente viu aí da Covid-19, tá? As perguntas, de novo, façam ao longo da apresentação. É uma apresentação que tem alguns slides, são 15 a 20 slides, então pode interromper, pode fazer as perguntas ao longo da apresentação que o Paulo vai conduzir. E aí eu vou passar para o Paulo para começar o bate-papo com vocês aí, tá? Legal. Bom, primeiro, boa noite, obrigado aí por estar participando com a gente dessa apresentação. Eu fiz um compilado aqui de alguns slides que todos eles buscam informação em diversas fontes. Vocês vão ver aí ao longo da apresentação que não é fácil obter informação nem no mundo, nem no Brasil sobre a pandemia, apesar de ser extremamente fácil encontrar todo tipo de matéria, de notícia sobre esse assunto, né? Mas encontrar informação confiável, informação com a qual a gente possa trabalhar com cuidado, com precisão, não é fácil, tá? Eu vou começar mostrando a nossa apresentação. Então, quais são basicamente nossos objetivos hoje, né? Primeiro, a gente quer compartilhar com vocês informações, né? Aquilo que a gente conseguiu coletar ao longo dessas últimas semanas, já estamos falando aí quase de 2 meses, né, de pandemia. E a ideia é compartilhar com vocês o que a gente obteve até agora. O segundo objetivo nosso é analisar alguns desses dados, mas usando fatos e não teorizando e não utilizando informações não confiáveis. Então a gente quer analisar dados que são relacionados a fatos e não a teorias. E no final, a gente vai lançar aí uma provocação que é dar para vocês algumas informações de pontos que a gente deveria pensar a respeito, que a gente deveria refletir para ver se o que se ouve, o que se encontra aí na internet, na televisão, faz sentido. Então vamos começar por uma parte que eu acho importante, que é o desafio do nosso trabalho, né? Fazer um trabalho de análise da pandemia, né, traz alguns desafios. O primeiro deles é a dificuldade em se obter dados confiáveis e atualizados, né? No início, a gente começou lá pegando os dados do Worldometer, que são legais, mas que não batem com os dados que você tem do Brasil, que não batem com os dados que vêm dos outros países, porque tem uma certa defasagem, né? Depois a gente foi lá na Universidade Hopkins e começou a ver aqueles gráficos de tendência. E a gente viu que faltava muita informação lá, que a gente não conseguia ir no detalhe. Então, a dificuldade de obter dado é grande. O dado confiável, mais difícil ainda, e o atualizado é impressionante como às vezes a gente simplesmente fica sem ele, porque alguns dos melhores dados da gente, para dar uma ideia,
estão disponíveis só até o dia 4 de maio. Depois do dia 4 de maio, a gente não recebeu nenhuma atualização. O segundo grande desafio desse trabalho foi porque todo mundo quer saber aonde vai chegar a pandemia, né? Todo mundo quer ter uma bola de cristal e ter uma visão de até onde vai, quantas mortes a gente vai ter, quantos casos vão acontecer, quantos % da população já foi infectada. E a verdade é que não existem modelos preditivos confiáveis, pelo menos nós não conseguimos encontrar nenhum, tá? O terceiro ponto é a complexidade do tema. A gente tentando analisar o que importa e o que não importa na evolução dos números, a gente acabou chegando numa situação onde a conclusão foi: a gente não sabe. O tema é muito complexo, tem muitas variáveis e é muito difícil separar causa e efeito. A gente vê os efeitos, a gente vê um monte de causas, mas a gente não consegue fazer a correlação adequada. E por último, o envolvimento emocional. Tá todo mundo envolvido, né? Tem gente preocupada com o trabalho, tem gente preocupada com a saúde, tem gente preocupada com vida, tem gente preocupada com morte, tem gente brigando, né? Nós mesmos brigamos muitas vezes durante os nossos trabalhos. O envolvimento emocional é algo difícil de trabalhar. E aí eu gostaria de mostrar para vocês cada dificuldade dessa para a gente pensar sobre o assunto. Então, pulou aqui, espera aí que eu vou ter que voltar. Ele misturou, não está na ordem. Vai para a ordem aqui. Eu busco lá a ordem certa, só um instantinho. Vocês vão ficar vendo o que não deviam, mas tudo bem. Ele fez ao contrário. Espera aí que eu vou encontrar o slide aqui, ele não está na ordem correta. Bom, primeiro começando sobre a questão da dificuldade de conseguir dados, tá? Uma das dificuldades que a gente encontrou foi com relação ao número de casos relatados por país, né? Esse número ele varia muito de país para país e a gente fazendo alguma análise encontrou que o número de casos registrados por país tem uma relação muito grande com a disponibilidade de testes. Então, nesse slide aqui, na tabelinha, onde vocês veem país, número de testes por caso, fica claro que a diferença de disponibilidade de testes em cada país é gritante. Então, por exemplo, se no Brasil a gente tem uma taxa de 2 testes por caso notificado, o que basicamente significa que a gente só está testando quem está doente. Na Coreia, que é considerado um caso de sucesso de identificação para notificação, eles chegaram a uma taxa de 62 testes por caso identificado. E aí no meio a gente tem alguns matizes, né? Por exemplo, os Estados Unidos já está numa casa de 7 testes por caso identificado. A Alemanha, 16 testes por caso identificado. E mesmo a Itália, que a gente viu que sofreu muito, que por um bom período foi assim, a foco de todas as reportagens, ela teve um número de testes por caso bastante razoável, uma quantidade aí de 12 testes por caso. Agora, qual é a consequência disso? A consequência disso é que o número de casos reportados, ele não é um número confiável, porque ele varia demais de país para país. Não dá para usar o número de casos confirmados como uma métrica para que a gente possa comparar os países, tá? Complementar a essa informação,
a gente tem um estudo da Universidade de Stanford, em que ela pegou a região de Santa Clara, que fica lá na Califórnia, e ela fez um teste controlado num grupo que, se eu não me engano, era alguma coisa tipo 3.000 testes para a região de Santa Clara. E com esses testes, ela fez uma avaliação de quantas pessoas estavam infectadas na região naquele momento. Isso foi no início de abril. E aí o resultado desse teste assustou bastante, porque a conclusão deles é de que o número de pessoas infectadas naquela região, naquele momento, era entre 50 e 85 vezes maior do que o número de casos notificados. Quer dizer, é uma diferença estúpida, né? A gente até fez uma brincadeira aqui na TDW, a gente pegou esse número de 50 a 85 vezes o número de casos registrados lá em Santa Clara, aplicou a diferença entre o número de testes no Brasil e nos Estados Unidos, que a gente sabe aqui que é em torno de 7 para 2. Aliás, não, melhor, a gente foi atrás do número de testes por caso na Califórnia, que é 14. A Califórnia testa 14 vezes para encontrar um caso. A gente aplicou essa fórmula de 50 e 85 vezes que eles obtiveram em Santa Clara, e a gente, se a gente pudesse confiar nessa conta, e eu já antecipo que não dá, porque a demografia é diferente, por diversos fatores, a gente chegaria à conclusão de que no Brasil a gente já teve entre 30 milhões e 100 milhões de pessoas infectadas. Entre 50 milhões e 100 milhões de pessoas infectadas. O que seria uma notícia ótima para a gente, porque significaria que a gente está chegando perto do limite da capacidade de infecção da virose, né? Mas, de qualquer maneira, por que eu estou falando essas coisas aqui nesse slide? Porque, basicamente, esse slide, ele me ajuda a entender que eu não devo, nas minhas análises, usar o número de casos. Não dá. Varia muito. Eu não vou conseguir comparar banana com banana se eu utilizar número de casos nas minhas análises, tá? Então, essa é a primeira constatação. Uma segunda constatação... Perdão, vou voltar aqui, está tudo fora de ordem. Não sei porque aquele... Peraí, vamos lá. Com calma a gente chega lá. Então, essa dificuldade de obter dados, né? Uma outra questão que é importante, que a gente quer enfatizar para vocês, é a indisponibilidade de modelos preditivos, né? E aí a gente foi analisar o modelo preditivo mais badalado da pandemia, que é o do Imperial College, tá? Aqui, e quem quiser, eu tenho os dados todos detalhados, a gente tem a última atualização desse estudo, que é de 26/3, tá aqui a fonte do dado também para quem quiser depois comparar. E aí vocês talvez se surpreendam com alguns números, né? Só os slides, é para ver só os slides. Se quiser me ver, eu apareço aqui, ó. Não, muito feio. Não. Continua só nos slides, pelo amor de Deus. Bom, então se a gente for olhar o modelo do Imperial College, a gente vai ver aqui nessa tabelinha em preto a previsão que eles tinham para os países caso eles implementassem medidas de afastamento social de toda a população. Importante a gente ressaltar que o Imperial College, ele montou modelos onde você pode fazer o isolamento ou o distanciamento social,
que é basicamente o que todos os países estão fazendo, ou fazer a supressão, que só ocorreu em alguns países, por exemplo, na Itália, durante algum tempo. A supressão significa proibir as pessoas de saírem na rua. Você só pode sair mediante autorização. A grande maioria dos países não adotou essa metodologia, adotou o distanciamento social, o afastamento social de toda a população, tá? Então essa tabelinha aqui, ela mostra qual era a previsão de mortes para todo o período da pandemia para esses países. Eles têm um modelinho com todos os países do mundo, tá? Mas, por exemplo, a previsão de mortes para a Itália era de 293 mil mortes. Até hoje, ou até ontem, tinham morrido na Itália um pouco mais, quase 31 mil pessoas, ou seja, 10,49% da previsão do Imperial College. E a Itália, todo mundo sabe que foi um dos países que começou mais tarde. Ela só fez a quarentena quando já estava numa situação bastante complicada. Se a gente considerar que a Itália já passou do pico, né, e nesse caso já passou algum tempo, a gente pode imaginar que, sei lá, a Itália poderia chegar em 60 mil mortos, 80 mil mortos, bem distante de 293 mil mortos. Se você pegar a Suécia, que foi um país que não fez um afastamento social limitado, ele foi um dos mais liberais no afastamento, a previsão do Imperial College é de que morreriam 39 mil pessoas durante a pandemia. Até agora, na Suécia, morreram 3.300 pessoas, o que representa 8,52% da previsão. Nos Estados Unidos, os números eram monstruosos. O Imperial College previa, no dia 26 de março, que morreriam 1.358.000 pessoas nos Estados Unidos durante toda a pandemia. Até agora, morreram 82 mil pessoas, o que significa 6% da previsão. E aí vai, Portugal, 43 mil de previsão, 1.100 mortes, 2,69%. Brasil, 576 mil pessoas morreriam. Até ontem, agora já mudou, todo dia muda, né? A gente tinha 11.770, 2% da previsão do Imperial College, e assim por diante. E o caso mais impressionante é o da Coreia, onde eles previram 181 mil mortes e até hoje morreram 258 pessoas. Então, qual é a ideia aqui? A ideia não é questionar nem apresentar um modelo melhor do que de alguém, mas é simplesmente constatar que o modelo deles não está bom. O modelo deles está longe de acertar o alvo. E aí, se vocês olharem esse gráfico que tem o fundo branco, vocês vão ver nele, em escala logarítmica, a evolução do número de óbitos no mundo. A gente está aí próximos de... Perdão, no mundo não. Nesses países que estão na tabelinha, tá? A gente está hoje chegando na casa dos 140 mil mortos, tá? Com esses países que estão na tabelinha. E a linha azul é a previsão de óbitos do Imperial College para esses países, ou seja, 2.360.000. É muito, muito improvável que a gente chegue a 10% do valor previsto pelo Imperial College. Então aí fica uma questão, será que esse modelo é uma referência? E a nossa constatação não é, melhor não trabalhar com modelos. A gente até tentou buscar outros, mas eles têm os mesmos problemas.
O grande problema desses modelos é que eles trabalham com premissas que nunca foram testadas, né? Quem já trabalhou aí com modelagem, né, funciona muito bem quando você já tem história. Então, se você tem história, você é capaz de definir premissas que são muito próximas da realidade. E isso faz o seu modelo preditivo funcionar bem. Agora, se você não tem história, isso vira um pouco de, vamos dizer, ensaios do futuro sem informação, tá? Então, voltando aqui para a nossa questão, né? A conclusão que a gente chega é que não há modelos bons para trabalhar. Bom, mas não é só isso. Além da gente não ter modelos para trabalhar, a gente tem uma complexidade muito grande nesse assunto da pandemia, né? Por exemplo, todo mundo fala do tal do R0, né? O pessoal compara aí o R0 do Covid, que o pessoal costuma dizer que é em torno de 3, com o R0 de doenças tipo influenza, que é um pouquinho abaixo, ou sarampo, que é 10 vezes maior. Mas a verdade é que o R0, que é essa taxa de propagação da doença, ela é muito dependente de coisas como a demografia, como a densidade demográfica, por exemplo. E aí lá nesse desenho aqui, nesse slide, vocês veem no quadrinho à direita em cima a variação de densidade demográfica no mundo. É muito grande, né? Mesmo aqui no Brasil, a gente tem cidades com alta densidade demográfica, exemplo São Paulo, e a gente tem cidades no interior que tem uma densidade muito menor. Mas não é só o R0, a gente também tem o problema da pirâmide etária. Então a gente tem países no mundo onde a pirâmide etária ela é larga na base, extremamente estreita no topo, e tem países no mundo, como é o caso da Itália, onde ela é quase um cilindro. A quantidade de idosos na Itália é muito alta, né? A gente tem problemas de temperatura, de umidade das regiões, e isso com certeza impacta a propagação do vírus. A gente tem um problema de PIB, tem países mais ricos, países mais pobres, tem países com IDH maior, com IDH menor. A gente tem acesso à informação melhor ou pior, dependendo de país para país. E a gente tem uma coisa que é esse gráfico aí do meio, que é uma variação de quantidade de UTIs por 100 mil habitantes enorme. E aí vem uma surpresa para todos nós brasileiros. Se vocês olharem, as áreas em verde nesse mapa do meio são as áreas onde existe o maior número de leitos de UTI por 100 mil habitantes. E o Brasil está entre os 4 melhores posicionados nessa área. É uma novidade para todos nós. E aí, conversando com minha mulher, que é da área de saúde, ela comentou que é bem razoável que seja assim na Europa, porque na Europa se trata muito mais preventivamente do que quando a doença já se instalou. Então, o número de leitos de UTI na Europa é relativamente pequeno, exceto na Alemanha, porque o pessoal lá costuma fazer tratamento antes que a pessoa chegue à UTI, né? Então, essa é uma coisa interessante. A gente ser um país de primeiro mundo não necessariamente tem uma relação direta com a quantidade de leitos de UTI. Uma outra informação que também é relevante, que eu consegui com a minha mulher, que é da área de saúde, é de que a gente está hoje numa discussão muito forte sobre o percentual de leitos de UTI disponíveis no sistema, né? E a gente vê variações de 30 e poucos % de UTIs disponíveis no interior de São Paulo,
a coisa como 12, 13% de leitos disponíveis na cidade de São Paulo, até a 0 de disponibilidade em Manaus. E aí eu sempre tive uma ideia de que a gente tinha que ter um colchão grande de UTIs. Mas segundo a minha mulher, a taxa recomendável de utilização de uma UTI é de 80% a 85% dos leitos. Abaixo de 75%, uma UTI dá prejuízo, mesmo para o Estado. Então, sempre que você projeta uma UTI, você projeta para que ela esteja ocupada no mínimo 70% dos leitos. E o recomendável é que você tenha capacidade para ficar em torno de 85% dos leitos ocupados. Nesse aspecto, quem acompanha os números aqui de São Paulo deve estar vendo que a gente está próximo da taxa de ocupação desejável ou aceitável na cidade de São Paulo, e a gente está com uma folga bastante boa no interior de São Paulo. Por outro lado, se você fala em estados como Amazonas, a gente já passou dos 100% há algum tempo. Aliás, quem acompanha as notícias, a gente já passou de 100% das UTIs ocupadas na Amazonas desde alguns anos. Esse processo não é de agora. Mas, de qualquer maneira, dentro do conceito dos desafios, o que a gente tem? É um tema muito complexo. E isso eu estou explorando aqui para mostrar para vocês que, assim, é muito, muito, muito difícil comparar a realidade dos países. Sobra muito pouca margem de comparação. A gente tem muita dificuldade de dizer se um país está melhor ou pior por conta de todas essas variáveis. Bom, mas de qualquer maneira a gente tem que tentar, né? Então a gente começou aqui a fazer... tem um último detalhe importante. Somando tudo isso que a gente falou para a dificuldade de chegar a um diagnóstico, a gente ainda tem o envolvimento emocional, né? Não é fácil você medir ou você analisar uma situação quando você vê um monte de caixão na televisão, quando você procura informação e não encontra, quando você procura informação em cada lugar diz uma coisa diferente, quando você vê que a tua empresa pode demitir um monte de gente daqui a pouco. Então não é fácil se afastar do problema para fazer uma análise fria. A gente procurou fazer da melhor maneira que a gente podia. Então, quais foram as nossas opções? Primeiro, a gente optou por usar dados oficiais buscados diretamente das origens. A gente não está usando dados de reportagem ou de alguém que disse alguma coisa. Os dados que a gente vai apresentar para vocês são dados da origem, ou do sistema de saúde do Ministério de Saúde, ou do pessoal do World Meters em alguma coisa, porque eles buscam também na fonte, ou de informações da Universidade Hopkins, né? Segundo, a gente optou por não trabalhar com casos. A gente optou por só trabalhar com dados de óbitos, porque os dados de óbitos eles são melhores, são mais precisos do que os dados de casos. Terceiro, eu pulei esse slide, mas eu acho que vale a pena encontrar ele. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Tá aqui. Se vocês entrarem nos painéis de óbitos e casos de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Brasil, vocês vão ver curvas mais ou menos iguais a essa primeira, a de cima aqui, tá? A curva de cima, o que ela mostra pra gente? Ela mostra o número de óbitos registrados em São Paulo por dia, tá? O que isso
diz pra gente que vou fazer uma brincadeira meio nefasta aqui. O Covid é preguiçoso. Ele mata um monte de gente num dia e ele não mata ninguém nos outros dias. O que não é verdade. E o que está acontecendo aqui? O que acontece é que o registro de óbitos em São Paulo, em outros estados e no Brasil, e a gente já constatou que no mundo ele não é linear. As pessoas registram óbitos do passado. Então, se você olha esse gráfico, você vai ver que, por exemplo, num determinado dia, São Paulo registrou 211 óbitos. No dia seguinte, 155. No dia seguinte, 33. No feriado, que é o feriado de maio, de 1º de maio, você teve 136, 75, 41 e 27. Quer dizer, praticamente não se registrou. E aí qual é o efeito? No dia que volta ao trabalho normal, o volume cresce muito. É muito difícil acompanhar uma curva usando dados desse tipo. Então o que a gente fez? A gente foi procurar uma fonte, que é uma fonte muito mais precisa, que é uma fonte do Ministério da Saúde, que mostra o número de mortes por SRAG, aquele termo horroroso de falar, por data de óbito. E aí esse é o gráfico de baixo. E aí você vai notar que em São Paulo o número vinha crescendo até mais ou menos no final de março, início de abril, melhor dizendo. Depois ele caiu num platô. E esse platô vem até mais ou menos... Não entendi. 20h35. Eu estou acompanhando. Beleza. E esse platô vem mais ou menos até o dia 25 de março, 27 de março, quando ele começa a cair. Tá? Não dá para dizer que já caiu, olhando esse gráfico, mas mostra uma curva muito mais fácil de analisar do que a primeira. Então, dentro desse sentido, a gente tomou a decisão de procurar, na medida do possível, analisar os dados por data de ocorrência e não por data de registro. Tá? Paulo, deixa eu te interromper, tem uma Diga. pergunta aqui chegando, acho que é do Perosa, lá da Claro. Ele pergunta se óbito geral, sem ser de Covid ou não. Não, são óbitos de Covid. Legal. A gente está mostrando aqui, são óbitos... Na verdade, a fonte tem todos os óbitos por SRAG. O gráfico que a gente fez são só os óbitos com classificação Covid. Tá? Então, são os óbitos que foram reconhecidos como Covid. Tá? Bom, outra coisa que a gente procurou fazer é evitar correlações que fossem questionáveis. Então, vocês vão ver que as nossas conclusões são muito, muito inconclusivas, porque a verdade é que nenhuma conclusão hoje dá para cravar na pedra. E por último, em alguns momentos a gente é capaz de fazer alguma projeção, e a gente vai mostrar para vocês, mas a gente em nenhum momento consegue usar uma modelagem para essa projeção. A gente vai fazer a projeção mais baseado na evolução da curva do que propriamente algum modelo, tá bom? Bom, agora vamos olhar os dados aqui. Primeiro esse gráfico aqui que o Galvão montou, e que se vocês quiserem, vocês têm acesso a eles lá na área pública da Tableau, tá? Depois o Galvão pode passar para vocês os links, né? Essa curva aqui, esse gráfico aqui, ele mostra o total de mortes acumuladas em valor absoluto por país, e a gente escolheu alguns países, tá? Oi? Escala logarítmica. Com escala logarítmica, exatamente. Aí o que a gente nota?
que, apesar da gente ter feito o trabalho de colocar todos os países na mesma linha de início de pandemia, o que significa isso? A gente contou os dias de pandemia a partir do momento que se conseguiu detectar a 5ª morte, tá? A gente nota que cada país está num momento da pandemia, tá? E, por outro lado, que as curvas, elas têm todas um formato muito semelhante e todas elas achatam ao longo do tempo, tá? Então a gente percebe alguns países, por exemplo, o azulzinho de baixo aí, que nesse caso é a Coreia, que a taxa de morte acumulada deles é bem baixa em valor absoluto, né? Não chega, é pouco acima de 100. E você vê países como os Estados Unidos, né? Onde a taxa já se aproxima dos 100 mil. Isso em termos de valor absoluto, tá? Paulo, mais uma interrupção aqui. Pergunta do Perosa, né? Tá em nome da Patrícia Perosa, mas deve ser Patrícia Luiz Perosa. Eles afirmam o seguinte: não faria sentido comparar o histórico de óbitos contra o histórico de hoje? Porque como não tem teste, nem tudo dá para afirmar que o óbito foi de Covid, quando na verdade foi. Não, na verdade é assim, no Brasil, o que está sendo recomendado, claro que pode haver falhas, mas no Brasil, todas as mortes por SRAG são testadas. Pode haver falha, mas não é o que está se buscando. Então, se uma pessoa começa a ter falta de ar, ela vai ser testada. O problema do número de casos é que só vai ser testado quem estiver com sintomas. Então, tem muita gente que não tem sintoma, ou tem muita gente que tem sintoma e não vai ao médico, né? Mas se a pessoa morrer, a orientação do Ministério da Saúde é que todos os pacientes que tenham quadro de SRAG sejam testados, tá? E aí, se vocês pegarem esses dados que a gente usa, que são do SRAG, que vem lá dos dados abertos do Ministério da Saúde, o caso só é fechado quando há um diagnóstico. Então, isso é uma das coisas que atrapalha o tempo para obter o dado, porque pode acontecer de uma morte só ser diagnosticada 1, 2 semanas depois. É por isso que os dados, isso também reforça porque algumas vezes os dados de São Paulo e do Brasil oscilam, porque é quando terminam os testes. Tem mais duas nesse tópico aí em relação às datas. O João Paulo, JP, manda a seguinte pergunta: qual o atraso entre as datas de óbito e a data de registro? E para emendar, o Paulo Rossi manda dizendo: você analisou Brasil ou mundo? A gente analisou Brasil e mundo. A discussão de notificação versus data de óbito, ela foi mais aprofundada no Brasil. Mas a gente identificou nos Estados Unidos dados que mostram que lá também tem essa oscilação. Quem tiver interesse, eu posso mandar o gráfico de mortes notificadas nos Estados Unidos e vocês vão ver o mesmo dente de serra que a gente vê na notificação de São Paulo. Com relação à distância do óbito para a morte, é uma somatória de fatores, tá? Um fator é se o teste aconteceu em seguida ou não. No início da pandemia, a gente tinha informações de que levava até 15 dias, às vezes mais, para que um teste ocorresse depois da morte. Então, lá no início, lá para março, início de abril, essa defasagem estava de 2 a 3 semanas. Hoje, com a chegada dos testes, essa defasagem caiu muito, mas ela ainda existe. É que tem uma parte de mortes que nem teste é feito, é por diagnóstico.
E aí essas às vezes levam um pouco mais de tempo, porque aí o cara tem que ir lá no processo, pegar o DNA do cara e testar no DNA. Aí leva mais tempo ainda. Mas eu diria que hoje a gente está com uma diferença de até 2 semanas entre notificação e data do óbito, tá? Isso, se quem quiser pegar os dados lá, vai ver claramente a diferença entre a data do óbito e a data que o caso é fechado. Posso continuar? Bom, então aqui a gente está vendo a comparação em valores absolutos. Quando a gente olha em valores absolutos, vocês vão ver que o Brasil, que é esse azul, que está ali mais para cima, né? Acima da linha amarela, que é a linha da Alemanha, o Brasil apresenta como um dos países com maior número de óbitos. Tá? Agora, quando você vai para o mesmo... Agora, espera aí que eu vou ter que achar o slide. Saiu tudo da... Tá aqui. Quando você vai para o mesmo slide por 100 mil habitantes, quer dizer, o que eu fiz aqui? Eu não, o Galvão fez. O que a gente fez aqui? A gente pegou o número de mortes total por país e dividiu pelo número de habitantes. Nesse caso, por 100 mil habitantes. Aí a gente vê que a curva muda totalmente. Então você vai verificar que nesses países que a gente escolheu, o Brasil, ele é o segundo melhor até o momento. O Brasil hoje está numa casa aí de 5, 6 mortes por 100 mil habitantes. A Coreia, ela fica abaixo, ela não está aparecendo no gráfico aqui, porque o número é muito pequeno, o número dela é meio. E você, por exemplo, tem o pior caso nesse gráfico é a Espanha, com um total de 44 pessoas por 100 mil habitantes no dia 44 da pandemia. Hoje, eles já passaram de 55 mortos por 100 mil habitantes. Tá? Então, a Espanha foi extremamente castigada, né? A França foi bastante castigada, Itália foi bastante castigada, né? Esses países sofreram muito mais do que a gente até agora, né? Então a grande dúvida é se aquela curvinha azul nossa, se ela está acelerando, se ela está em linha reta ou se ela está desacelerando, mas isso a gente vai ver em seguida, tá? Então, a conclusão é que a Espanha, nesse gráfico, é a mais afetada. Na verdade, o país mais afetado, dos mais conhecidos que a gente tem por aí, é a Bélgica. E a gente vai ver isso nesse gráfico aqui. Tem que achar ele. Ele tirou de ordem tudo. Porra, o Face e o YouTube te sacanearam, cara. Desordenaram a porra toda. Espera aí que eu acho. Tá aqui. Bom, aí aqui o que a gente fez? Então a gente já comparou os países, né? A gente já viu que as curvas são parecidas no número acumulado. A gente viu que a comparação de mortes em valor absoluto ela fica muito diferente quando a gente calcula em termos de 100 mil habitantes. Se em valores absolutos o Brasil é o 6º país com mais mortes, em valores relativos ele é o 2º ou 3º melhor, aqui melhor dizendo, ele está entre os 10 melhores, porque a gente tem aí Argentina, Japão, Coreia, Chile. A gente tem, por incrível que pareça, a China, que tem casos tem um número de mortes por 100 mil habitantes muito menor. Bom, mas aí aqui a gente fez uma segunda análise, tá? Que é assim, bom, legal, tá crescendo, tem uma sequência, a gente já entendeu que o Brasil, em números relativos, não tá tão mal assim, mas como é que tá a curva de cada país?
E aí a gente escolheu aqueles países da curva anterior e mais alguns para ver quantas mortes a gente teve por dia ao longo dos dias da pandemia. Sempre lembrando que a gente ajustou todo mundo para começar quando deu a 5ª morte em cada país. E nesse gráfico aqui, por conta da variação diária que tem a ver com a notificação, a gente utilizou a média móvel de 7 dias. Para quem não conhece média móvel, a ideia é suavizar mais a curva, é tirar o ruído da variação diária, tá? 7 dias por causa da semana. E a gente usou 7 dias por causa do ciclo de uma semana, exatamente. Bom, o que a gente conclui olhando para essas curvas? Primeiro, que vários países já atingiram o pico de mortes diárias. Segundo, que aparentemente o Brasil ainda não chegou lá. É a curva vermelha de baixo, tá? Tá meio difícil de ler, mas essa vermelha mais embaixo é a do Brasil. Então, aparentemente, a gente ainda não chegou no pico olhando para essa curva. Terceiro, que as curvas são todas parecidas na forma. O que muda é a altura delas, tá? As curvas mais achatadas são Alemanha, Portugal e Brasil. As curvas mais acentuadas são Bélgica, França, Itália e Suécia. Destes países que a gente escolheu, tá? A gente não botou todos porque fica impossível de avaliar. E aí fica uma pergunta: o isolamento funciona? A resposta é não dá para afirmar. Porque se Brasil está junto com a Alemanha e Portugal, não dá para dizer que o Brasil está tendo o mesmo nível de isolamento desse pessoal. E por outro lado, se a Suécia está no mesmo bolo de França e Itália, não dá para dizer que a Suécia teve o mesmo grau de isolamento desses países. E por último, a Bélgica, que foi um país que fez isolamento, ela sofreu uma catástrofe. A curva dela é a mais acentuada de todos, desses países. Então, eu não vou dizer que o isolamento o isolamento não funciona, mas eu posso garantir que não dá para afirmar que ele funcione. Então, assim, a resposta ela é inconclusiva, mas dá para garantir que não dá para garantir que o isolamento funcione, tá? Aí fica para cada um pensar e a gente vai mostrar lá no final, vai falar dos desafios aí, das reflexões. Bom, agora deixa eu ver se tem mais alguma coisa de país. Tem sim, eu não sei, deixa eu achar aqui. Pô, que pena que ficou fora da ordem. Mas eu acho que aqui. Bom, comentários finais aí sobre visão de mundo, tá? Quando você olha, aqui nesse gráfico vocês veem aqui nesse slide vocês veem 2 gráficos. O pequenininho em cinza, ele mostra o número de mortes por dia no mundo. Se vocês olharem para ele, vocês vão ver que a gente teve um pico, né? E há já algumas semanas os números vêm caindo. Devagar, mas vem caindo. Aqui, quem perguntou se a gente analisou Brasil e mundo, aqui claramente dá para ver o dente de serra. Você vê que tem umas ondinhas, que são os problemas de notificação. Mas claramente o número está caindo. Então, primeira conclusão, parece que chegamos ao topo no mundo e estamos caindo. Segunda conclusão importante, eu fiz um desenho, o Galvão fez um desenho para a gente, onde ele bota essa elipse com o nome China. Nessa região aí estão os dados da China, que ficaram irrelevantes perto dos outros.
E isso chama muita atenção. Lembrando que lá para março estávamos todos preocupados com os 3.000 mortes da China. Hoje, esse negócio ficou irrelevante e fica uma pulga enorme atrás da orelha, como o país, um dos países mais populosos do mundo, teve números tão baixos de contaminação, ou de mortes. Tem algo errado aí, tá? Agora vamos falar de uma previsão, correndo algum risco. A linha em azul, ela mostra o total de mortes acumuladas no mundo em escala logarítmica, tá? Vocês podem notar que a curva tinha uma acentuação, na verdade ela tem dois momentos. O momento da China, que é o primeiro, e depois o momento resto do mundo, que é a segunda curva. E hoje essa segunda curva já começa a achatar e o gráfico de baixo mostra que faz sentido, porque está diminuindo o número de mortes. Então, agora vem a previsão, né, TDW. A gente estima que a gente vai ter um número de mortes no mundo entre 350 mil e 500 mil pessoas quando essa bagunça toda passar. Aí quem lembra dos números do Imperial College, ele previu para aqueles países que a gente escolheu mais de 2 milhões de mortes. Para o mundo, eu não cheguei a ver a análise, mas seguramente passa dos 5 milhões de mortes. Então, assim, a nossa previsão baseada na prolongação dessa curva é de que a gente vai ter um número de mortes no mundo entre 350 mil e 500 mil mortes. Tá? Essa é a conclusão do mundo. Agora vamos falar um pouquinho de Brasil. O Paulo, antes de entrar no Brasil, chegou uma afirmação interessante aqui que tem a ver com aquilo que você estava falando antes sobre se o isolamento funciona ou não funciona. A afirmação que chegou foi assim: Paulo Rossi disse que o vencedor do Prêmio Nobel de Química garante que o isolamento não funciona. O que funciona são máscaras, higiene e disciplina. Aí ele complementa: China, ou o camarada obedece ou 3 pontinhos. Aí eu vou deixar por conta da galera aí analisar que são os a 3 pontinhos. Na verdade é isso mesmo. A gente não tem certeza de que o isolamento funcione. A verdade é essa. Por outro lado, a gente vê que países como Coreia e Japão, que sempre tiveram a tal da etiqueta, né, de saúde muito, muito forte, eles foram menos impactados. Então, aparentemente, eles têm uma vantagem em relação a gente. Né? O Gurgel complementa: China é algo que não dá para entender. Não dá mesmo. Cara, eu perdi os slides. E a Glaucia ainda emenda assim: China dá para entender sim. Fala o que acham que deve falar. Pois é. Bom, por isso que a gente nem põe China aí nas nossas análises, né? Polêmica até dizer. Espera aí, gente, que tá faltando alguns slides aqui para mim. Tô achando que eu não salvei todos, só um instantinho. Enquanto isso, tá aqui. O Perosa manda uma aqui: Paipinho. Não seria a mãe de Ná. É a mãe de Ná. Bom, agora vamos falar de Brasil, né? E aí, gente, aqui a gente quebrou muito a cabeça para tentar obter um dado um pouco melhor do que o que a gente consegue nos sites do governo, tá? Então, se a gente for olhar o número de óbitos por dia no Brasil, o gráfico está aí, ele está atualizado até ontem. O dia de hoje já deu como 800 mortes, pelo que eu vi antes de começar a call. Mas você vê claramente aqui as ondinhas, né? Fim de semana tem menos, meio da semana tem mais e o número está crescendo. Esse gráfico ele vem daquele painel Covid do governo federal
e ele mostra a evolução dia a dia, considerando o apontamento. Alguém tinha perguntado aí quanto tempo leva para apontar tudo. JP. Né? O JP perguntou isso. Na verdade, isso tem sido publicado pelo governo. O número de óbitos de um dia, notificados em um dia, em geral, só 30% são relacionados com os últimos 3 dias. 30%, 25%. É muito pouco. 70% desses óbitos aconteceram antes. Tá? Então esse é o gráfico e está em roxinho. Aí a gente foi atrás de uma outra fonte que nos dissesse o óbitos por data de óbito. E nesse gráfico em azul, vocês estão vendo a mesma informação, tá? Só que essa informação está por data de óbito e não data de notificação. E aí dá para ver que a curva é totalmente diferente. Primeiro, ela é mais suave, o que é razoável. O vírus, ele é uma maquininha de infectar, ele não descansa, tá? E segundo, isso diz pra gente que aparentemente, o nosso pico de óbitos no Brasil já passou. E ele ocorreu entre o dia 20 e o dia 24 de abril. Depois do dia 24 de abril, o número cai. Aí alguém vai dizer, pô, mas Paulo, cai muito rapidamente. É verdade, porque a gente tem que lembrar que ainda tem óbitos que vão ser notificados mais para frente, que vão alterar essas colunas para trás. E conforme eu comentei para o JP, essas colunas podem ser afetadas até 2 semanas para trás. É verdade que quanto mais para trás, menos afeta, mas existe a possibilidade de mudar a forma da curva. Mas pelo que a gente avaliou até agora, o pico provavelmente já aconteceu entre dia 20 e 24 de abril, em termos de números de óbitos por dia, tá? E aí vocês veem como é importante obter a informação correta, que não está disponível, que é o número de óbitos por data de óbito. Né? Paulo, 2 comentários em relação a isso. Paulo Dupré coloca assim, que a China subnotificou dados ou demorou a identificar o início. Aí ele ainda emenda assim, pessoal, no Brasil as cidades do interior estão com quantas semanas de atraso na opinião de vocês? Então, aqui depende da cidade, mas existe uma distância razoável. Tem 2 coisas nesse caso, Paulo. Primeiro, sim, elas estão mais atrás. Segundo, o R0 delas é muito diferente do R0 das grandes cidades. Por quê? Por causa da menor densidade demográfica. Então, a possibilidade do vírus de encontrar sua vítima em São Paulo, né, é muito maior do que encontrar a vítima, sei lá, em Ribeirão Preto ou em Campos do Jordão. As pessoas estão mais afastadas. Então, por estarem mais afastadas, você não vai ter a mesma taxa de infecção, a mesma velocidade de infecção que você teve aqui em São Paulo. Uma coisa que a gente procurou analisar, mas não encontrou, se alguém conseguir essa informação, seria muito legal, é comparar, por exemplo, a taxa de infecção dos bairros nobres com as comunidades em São Paulo, que a gente sabe que já estão sofrendo pesadamente. Essas sim estão muito próximas da data de São Paulo, né? Mas eu diria que São Paulo, no interior, deve ter umas 2 a 3 semanas de atraso, só que a velocidade de infecção delas é muito menor e também o número de habitantes é muito menor. Então, para efeitos de Brasil, isso provavelmente não vai influenciar. As grandes metrópoles são as que vão carregar a forma da curva. Algo mais? Tem. Gabriel Lopes comentando, acredito que a lentidão por parte da China em notificar o mundo sobre a real gravidade do vírus deixou o mundo na atual situação. Daniel Tic,
tem uma análise do total de mortes do período sem considerar a causa? A gente tem, eu não tenho ela aqui, mas se quiser eu mostro. Seria uma maneira, eu posso mandar para ele. Seria uma maneira de eliminar a dúvida se o diagnóstico de morte foi correto ou não e comparar o total de mortes esperado no período de tempo dos anos anteriores. Então, essa pergunta... Só emendando com o Paulo Rossi, que ele está aqui também, seria legal verificar esse gráfico diariamente. Tem condições de enviar diário para a gente? Então vamos lá, por parte. Daniel, sim, existe e a gente já fez essa análise. A curva fica mais ou menos igual, tá? O que acontece é que aumenta o número de casos, mas aparentemente a quantidade de RAG cresce na mesma proporção da de Covid, tá? Então a forma é a mesma. Com relação ao diário, Paulo, assim, alguns dados são diários, mas são os de notificação. Esses dados de data de óbito por data de óbito, o pessoal atualiza de vez em quando. Vocês vão ver aqui, é que vocês não estão conseguindo enxergar a data, mas esse dado aqui está atualizado só até o dia 4 de maio. Porque a gente, desde o dia 4 de maio, ele não é atualizado. Agora, pelo menos uma vez por semana, vocês podem encontrar no boletim epidemiológico do Ministério da Saúde essa curva. Que está lá, é uma curva em azul, que normalmente eles mostram os dados de óbito por data de óbito, e inclusive lá tem uma coisa interessante, que é a distribuição dos óbitos do dia ao longo dos dias anteriores. É bem bacana de olhar. Ainda nesse item óbitos aí que a gente está falando, comparando data do evento com a data do registro, JP coloca aqui: conseguiram obter números de óbitos em excesso em relação à média histórica registrados nos últimos meses? Aí, assim, a comparação correta, JP, não seria em relação aos últimos meses, seria em relação aos mesmos meses do ano anterior, tá? A gente fez essa análise, mas não está aqui nessa apresentação. Estou começando a achar que a gente vai ter que marcar mais uma para ir mais no detalhe. Mas a gente... 2 semanas a gente comparou os dados. A diferença, ela é interessante. Varia de mês para mês. Então, eu diria que ainda é cedo para fazer essa comparação, tá? Mas, por exemplo... no mês de abril, o número de mortes registradas em cartório total no Brasil não é muito maior em 2020 comparado com 2019. Só que qual é o problema? Pode ser que ainda haja óbitos que não foram registrados no cartório ou ainda não tiveram diagnóstico. Então a gente tem que esperar um pouco mais de tempo para chegar a essa conclusão. Se você pegar janeiro, fevereiro e março, você pode garantir hoje que o número de óbitos em 2020 é muito próximo do número de óbitos de 2019 e é inclusive inferior ao de 2017, se eu não me engano. Mas aí também não é correto, porque o número de óbitos de Covid em março ainda era baixo. Então, o ideal é esperar um pouco mais de tempo para fazer essa comparação, tá? Algo mais? Deixa eu ver aqui. O JP também diz: além disso, é preciso tirar uma foto desse gráfico por dia de óbito e comparar daqui a 2 semanas. Na verdade, JP, sim, é verdade, mas como a gente tem os dados já do passado, o que a gente faz? A gente pega essa curva e vai andando ela para trás, tirando as notificações dos dias anteriores. É muito interessante ver como o gráfico continua com a mesma forma. Se você quiser, a gente marca um dia aí para mostrar, ou eu posso simular isso e mostrar para vocês na próxima call, né? Tem estado que muda, mas, por exemplo, o Rio de Janeiro não muda nada a forma fica igual do início ao final, quando você vai andando para trás. Uma outra análise que eu não trouxe hoje aqui, mas que é bem interessante, é que o pico de infecção acontece 30 dias depois do nosso querido carnaval.
em São Paulo e no Rio de Janeiro. A gente tem um pico de casos em São Paulo ocorrendo lá para o dia 24, 25 de março. Depois disso as coisas acalmam. Aliás, de certa maneira isso aparece num dos gráficos aqui. Deixa eu mostrar ele para vocês. O Paulo, enquanto você está procurando aí, o Paulo Rossi manda uma aqui, ó, só para finalizar, e aí não sei se é uma indireta ou não para a gente acabar com esse negócio, mas enfim, só para finalizar, a minha dúvida continua. Se morrem 8.000 crianças por dia por desnutrição, por que este pânico mundial? Bom, a gente combinou que a gente não iria fazer conclusões baseadas em questões que pudessem gerar muita polêmica. Então, nesse assunto, vou me abster. Acho que o foco aqui é a gente fazer análises. Mas olha, eu queria que vocês olhassem esse gráfico aqui. Tem os melhores, tá? Porque esse aqui é pelo óbito. O ideal é montar esse gráfico pela data de início de sintomas, tá? Reparem como o óbito, o pico do óbito em São Paulo, que a partir daí gera um platô, ocorre mais ou menos no início de abril, em torno final da primeira semana de abril. Se você fizer o mesmo gráfico por data de início de sintomas que tem nessa fonte, você vai ver que esse número ele cresce absurdamente entre o dia 8 de março e o dia 23, 24 de março. Depois disso ele começa a cair. O que leva a gente a concluir que o carnaval influenciou bastante na infecção do pessoal. A Glaucia faz um comentário por aí. Não tenho dúvida nenhuma. O carnaval teve grande impacto. De forma empírica, muitas pessoas que conheço ficaram doentes pós-carnaval. Mas aqui nós não estamos falando de forma empírica, não. Aqui a gente está medindo os dados. Então dá para confirmar que o carnaval teve um impacto. Inclusive no gráfico de São Paulo, você vai reparar que o número de casos novos, com data de casos, ele começa a baixar a partir do dia 23 de março. Agora, como o data de início de sintoma até confirmação de óbito por Covid, você pode ter até 40 dias nessa distância. Bom, mas voltando aqui à nossa apresentação. Então, a gente comentou ainda há pouco o número de óbitos. Eita. Peraí, aqui por dia no Brasil, certo? Se a gente pegar agora, em vez de olhar o número de óbitos por dia e olhar o número de óbitos acumulados, a gente chega nesse gráfico aqui. Desculpa, tá tudo fora de ordem, mas na próxima a gente faz melhor. Aqui, tá? Então, o que esse gráfico aqui mostra pra gente? O teu ainda não atualizou. Esse gráfico ele mostra a mesma curva por data de notificação, Ministério da Saúde, painel lá deles, e essa curva por data de óbito, que é o dado que vem lá do banco de dados de SWAG, tá? Nesses dois, comparando os dois gráficos, fica claro que a curva por data de óbito, ela tem um comportamento mais uniforme, né? E para quem gosta da tal da gaussiana, é a metade de uma gaussiana. É linda a forma da curva. Enquanto que a de notificação, ela é um pouco mais sinuosa e ela ainda não mostra a chegada no pico, tá? Paulo, a Glaucia fala, não sei se é exatamente esse gráfico, mas acho que é o anterior. Daria para postar a comparação desse gráfico com algum outro país? Porque muita gente diz que outros países não têm carnaval, blá, 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 blá. Para eu poder fazer o mesmo gráfico com outro país, eu teria que ter a mesma fonte para esse país.
Acredito que ela está Eu não sei se eu consigo isso, mas fica aqui anotado, a gente vai tentar buscar essa informação, tá? Bom, então, olhando os óbitos acumulados, a gente vê a mesma coisa que a gente viu no gráfico de óbitos por dia. A gente vê que quando se trabalha com a data de óbito, aparentemente a gente já chegou ou está muito perto do topo dessa curva, tá? Agora vamos falar um pouco de São Paulo, tá? São Paulo, do lado esquerdo, vocês veem o gráfico das notificações. São Paulo, até porque é só um estado, é muito pior o gráfico do que no caso do Brasil. Então, quando você olha para o gráfico de São Paulo, a variação é de, sei lá, de 30 notificações por um dia para 200 no dia seguinte. É uma variação muito, muito, muito grande. Então, apesar de dar uma indicação para a gente, é melhor trabalhar com o número de óbitos por data do óbito. E aí o gráfico da direita mostra isso, tá? Então aqui em São Paulo é bem interessante, porque você vê que a gente tem um crescimento grande até mais ou menos o início de abril, e de lá para cá o número de óbitos fica mais ou menos constante, com uma ligeira tendência de queda, e cai mais nos últimos dias, tá? Então, São Paulo, provavelmente, a gente está passando por um platô, porque teve a infecção dos bairros mais nobres e agora a gente está vivendo a infecção dos bairros mais pobres. Então, provavelmente, a gente está no finzinho da infecção dos bairros mais pobres e a tendência agora, na nossa visão, é uma tendência de queda. Mas a gente vai ter que esperar alguns dias para confirmar isso, porque ainda falta informação, tá? Paulo, deixa eu interromper de novo, para não esquecer o assunto do carnaval. O César Micheletti está mandando uma aqui. Com carnaval ou não, o vírus iria avançar. Seria interessante cruzar os dados de morte com o percentual de isolamento, aplicando o devido tempo de reação. Então, aí ele complementa, cruzar os números de morte com o percentual de lotação dos hospitais para validar a coerência. A lotação dos hospitais, César, eu tenho acompanhado diariamente, tá? Ainda é cedo para afirmar, mas a lotação dos hospitais em São Paulo, capital, ela veio crescendo até mais ou menos o meio da semana passada. De lá para cá, ela tem caído. Eu não vi o dado de hoje, mas de lá para cá ela vem caindo ligeiramente. A gente chegou um pico na semana passada de 89% de ocupação de UTI, cidade de São Paulo. Hoje eu não vi ainda, mas ontem a gente estava numa casa de 86% de ocupação, que é menor, estamos falando aí menor 3 pontos percentuais em relação ao pico. No interior, a taxa de ocupação está na casa de 67%, o que é bem folgado. Mas aí, respondendo ao César, se você olhar, César, esse gráfico azul do lado direito, você vai ver que a gente teve um pico mais ou menos na data 4 de abril, de óbitos, tá? Se você fizer o mesmo gráfico para sintomas, você vai ver que o pico aconteceu em torno de 23 de março, tá? Por uma coincidência desgraçada, é o mesmo dia que a gente decretou quarentena em São Paulo. Depois que a gente decretou quarentena em São Paulo, a gente deveria ter tido uma queda no número de óbitos em torno de 15 dias depois dessa data, porque leva um tempo. Você prende as pessoas, elas param de contaminar,
param de ficar doentes, né? Então a gente deveria ter 15 dias depois, deveria diminuir o número de casos. Não é isso que aparece no gráfico. O que aparece no gráfico é que a partir do dia 23 de março, o número de casos começa a cair e ele continua caindo na mesma taxa até mais ou menos agora recentemente, quando teve uma variação. Eu vou preparar fica mais um gráfico pendente para a próxima conversa, tá? Que seria a gente fazer a comparação com o carnaval. Eu não quis botar aqui porque é meio polêmico, mas acho que vale a análise. Tem duas perguntas relacionadas com o tema ainda, do Alexandre Paranhos, perguntando: a defasagem de notificações tem a ver com o fim de semana, não é isso? Não só isso. Tem a ver com o fim de semana pelo fato de que a pessoa morre, é colocada a ficha lá na mesinha, mas ninguém digita, tá? Então tem um problema de digitação, que tem a ver com o fim de semana. Mas também tem o problema do tempo que leva para confirmar que aquele foi um óbito de Covid. E aí tem uma do Pre dizendo o seguinte: dá para enxergar que em São Paulo o pior passou, mesmo com aumento nas internações, ou esse aumento é justamente por estar atingindo os bairros mais pobres? Então, o aumento de internações, conforme eu comentei, ele vinha ocorrendo até o final da semana passada. Do final da semana passada para agora, esse número tem caído. Pouco, mas tem caído. Eu estou me referindo a UTIs, tá? Eu não estou me referindo a ambulatório e enfermaria. E aí sempre lembrando que agora nós vamos ter um momento meio desgraçado para São Paulo. Porque começa a esfriar e as pessoas começam a gripar. Elas começam a ter problema de falta de ar, problema de asma, é época de doença. Então a gente tem que acompanhar a UTI e acompanhar a UTI relacionada à Covid. Mas eu fico com essa missão de, ao longo da semana, a gente está falando muito próximo dessa virada. Então ainda não dá para confirmar. Com certeza, quando a gente fizer a próxima, a gente já vai ter uma imagem muito mais clara do que está acontecendo. Tá? Então, continuando. Então, olhando óbitos de São Paulo, a gente vê que teve um pico lá no início de abril, está meio estável e aparentemente agora começa a cair, né? Por que da estabilidade? Aí, conforme o Paulo falou, eu acho que teve uma migração. A gente passou de uma infecção grande em bairro nobre para uma infecção grande nos bairros pobres. Então, a tendência agora é cair, tá? Bom, além desse gráfico aqui de óbitos de São Paulo, a gente tem os mesmos dados acumulados. Deixa eu pegar eles aqui. Na verdade, a gente não fez o acumulado de São Paulo. Acho que a gente não chegou a fazer. Mas a gente tem o por estados, tá? Então aqui eu tenho os óbitos acumulados por estados. Esse número aqui, ele é interessante também para mostrar para a gente a diferença entre os diversos estados. Então, por exemplo, você repara que São Paulo, em termos absolutos, é o estado que mais sofreu, né? A gente já passou aí de 3 mil mortes. O Rio de Janeiro, Ceará e Amazonas vêm em seguida. É um grupo que está ali muito próximo. Depois a gente vai encontrar estados como Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul em situação bem melhor. E o Distrito Federal, ele tem uma característica interessante, porque apesar dele ser menor, ele é a unidade federativa que demonstra que um momento de achatamento mais claro, né? Você vê que a curva dele praticamente já não tem inclinação. Então o Distrito Federal parece que é um ambiente que está mais controlado, né?
Agora, isso em termos de números absolutos. Se a gente procurar em números relativos, deixa eu ver se eu acho, aí vocês vão ver que os números mudam. Deixa eu ver se eu acho aqui. Puta, tudo fora de ordem. Deixa eu ver se encontro. Engraçado, eu acho que não salvou o número. Só salvou o número absoluto. Mas em números relativos, eu lembro aqui dos números, o que a gente tem? São Paulo deixa de ser o mais importante e toma o lugar dele Amazonas. Então, basicamente, em números relativos, o que você vai notar é basicamente o mesmo gráfico, só que Amazonas passa a ser o estado mais impactado e São Paulo fica ali no meio de Rio de Janeiro e Ceará. Os outros estados ficam mais ou menos na mesma situação, tá? Então essa é a visão de óbitos aí por estados. Bom, a gente já avançou bastante. Eu queria agora só deixar algumas mensagens para a gente refletir, tá? Estão meio distantes um do outro, mas de qualquer maneira, para a gente pensar. Primeiro, o Imperial College deveria ser usado como guia para as medidas não farmacêuticas da maneira que nossos governos vêm usando. Baseado nos números que a gente está vendo, será que o Imperial College deveria ser tratado com toda essa reverência que vem sendo tratado até hoje? Então esse é o primeiro. Segunda coisa para refletir. Afinal, o isolamento social realmente funciona? Né? A gente viu aqui que tem países que fizeram isolamento e foram extremamente afetados, exemplo Bélgica. A gente vê países que fizeram isolamento e tiveram números aceitáveis, que não fizeram isolamento e tiveram números aceitáveis, exemplo Suécia. A gente vê países que fizeram isolamento e tiveram números bons, exemplo Portugal, né? A gente vê países que fizeram um isolamento parcial, só depois que a coisa ficou crítica, e os números dele não são tão ruins assim, exemplo Brasil e Estados Unidos. E a gente vê um país que não fez isolamento social, mas teve uma etiqueta de saúde diferente, e que teve dois países, né, que tiveram números muito baixos, que são Japão e Coreia, e que não fizeram isolamento social do tipo que a gente preconiza, né? Aliás, falando de Imperial College, aqueles gráficos lá dele são para o isolamento, mas o que ele recomendava era a supressão, que é lockdown, tá? Terceira coisa para refletir, que fica para a próxima call. A gente atingiu o pico de mortes no Brasil? Sim ou não? Se você olhar os gráficos dos sites, se você ouvir a imprensa, nós estamos longe do pico. Longe. O que você ouve na televisão, o que você lê nos jornais, né, é de que a gente só está acelerando. Mas a gente viu aqui que há gráficos que mostram que talvez a gente tenha chegado no pico ou esteja muito próximo dele. Então é para refletir. E aí, além disso, eu tenho outro aqui que é para refletir. Engraçado, cara, ele sumiu com alguns. Espera aí, ver se eu acho. Só tem um, né? Onde? Não tá. Aí para refletir um pouquinho sobre o Brasil, tá? O que será que explica a diferença entre Amazonas e Bahia? Eu já tentei todo tipo de análise. Se alguém puder me ajudar, né? Amazonas e Bahia não são estados ricos, são estados onde a temperatura média é alta, são estados
que a gente não pode dizer que são os mais organizados do Brasil, mas por algum motivo a Amazonas está num número absurdo de contaminação e de morte, e a Bahia é um dos estados com melhores números. Então, o que será que explica a diferença entre eles? Né? E também não é o isolamento, porque a Bahia começou agora a apertar um pouco mais. A outra pergunta é, o que explica a diferença entre São Paulo e Minas Gerais? São dois estados que têm uma característica semelhante, populações grandes, uma cidade com muito mais população que as outras. Talvez Minas Gerais tenha uma distribuição maior, tem um número maior de municípios. Mas por que São Paulo está tão impactado e Minas Gerais não? Né? Então essa é uma outra dúvida que eu continuo tendo. Eu espero ver se eu consigo uma explicação até a próxima vez que a gente se encontrar. E por último, fica a reflexão, por que é tão difícil encontrar dados com data do evento no nosso país? Poxa, quem é de BI aí, tem um monte de gente de BI que está ouvindo a gente, eu jamais faria um relatório de evolução de casos pela data da notificação, né? A gente que trata com dado todo dia, a gente se recusa a usar a informação da data do registro. A gente sempre quer saber a data do evento. Por que será que é tão difícil obter esse tipo de informação, né? Claro que há questões técnicas, mas será que não tem outras questões por trás dessa dificuldade de se obter esse dado? Fica aí para a gente refletir. Bom, apesar da bagunça, em termos de material, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Aí não sei se alguém ainda tem alguma pergunta. Tem uma sugestão para a gente na próxima, que é assim, gráficos sobre os mesmos gráficos daqui a 2 semanas. Daí vamos confirmar as curvas. Sem dúvida, isso aí aí o pessoal está pedindo para a gente fazer esse tipo de coisa daqui a umas 2 semanas. Fica aqui o compromisso. Acompanhar. Fica aqui o compromisso de fazer os mesmos gráficos e de tentar adicionar as análises que vocês colocaram durante a conversa. Tem uma pergunta do seu sócio Flávio Sobral, que é capciosa para variar. Qual? Tem mais carnaval em São Paulo do que em Minas? Olha, essa discussão eu vou dizer que eu tive com meus filhos, enquanto eu validava os nossos pensamentos. O pessoal diz que o carnaval de Minas Gerais é muito bom, eu não conheço. O de São Paulo eu sei que atrapalha bastante aqui a locomoção. A Glaucia pergunta, Minas pode estar subnotificado, mas mortes também? Não, subnotificação, aí acho que alguém perguntou de subnotificação. Eu acho que subnotificação no Brasil não existe. Existe sim erro, que pode ser para cima ou para baixo. Agora, num país onde cada internação por Covid paga o dobro do que qualquer uma, eu acho que o risco é mais para o outro lado. Entendeu? A Glaucia acho que está, acredito que em tom irônico, respondendo uma das tuas perguntas, por que a gente não consegue aqueles dados, ela responde porque as autoridades, entre aspas, não sabem lidar com os dados. Então, o pior, Glaucia, fazendo um comentário sobre o seu comentário, eu tentei até ver alguma intenção por trás disso, mas eu não consigo não. Eu acho que nós estamos falando de pura incompetência, o que é triste, né? Porque a gente está na mão de gente que não sabe trabalhar com informação e eles estão tomando decisão por nós. Então, mas eu acho, sinceramente, que é pura incompetência. Os caras não sabem fazer direito. É isso? E aqui encerramos. Não temos mais perguntas não. Bom, para variar, eu não deixei o Galvão falar. Na próxima, a gente guarda um espacinho para ele. Ele conduz e você conduz. Mas o Guilhermo fez um trabalho legal aí de ver as perguntas e ajudar.
fica aqui o compromisso de daqui a umas 2 semanas a gente fazer de novo, atualizando os dados. Ajudem a convidar mais pessoas para a live, acho que isso é bacana. Isso é legal, também. porque quanto mais gente participar, melhor. E ajuda aí, continua mandando perguntas, tá? Porque é a partir das perguntas, da contestação, é que a gente vai melhorando a análise. Então, o objetivo aqui é, sei lá, entender melhor o que está acontecendo, né? Eu acho que cada um nessa live tem a sua opinião, cada um puxa mais para um lado do que para o outro no seu diagnóstico. Nós mesmos brigamos muito nas nossas conversas aqui, né? Mas deixa eu ver, vocês agora vão me ver um pouquinho. Nós mesmos brigamos um bocado aqui entre a gente para chegar às conclusões, né? Eu e o Galvão tivemos, né, diálogos calorosos, Guilherme participou de alguns, porque não é fácil, é aquilo que eu falei, o emocional ele está no meio, a gente não consegue se isolar totalmente, por mais que a gente queira se separar, a gente sempre tem a questão emocional aí no meio, né? Mas na medida do possível a gente está olhando dados, está olhando números e os melhores que a gente é capaz de acessar, tá? Fica aí um agradecimento para todo mundo que participou e um convite para participar na próxima. Algo mais? Fechamos aqui? Quer dar um tchauzinho? Dá um tchauzinho, cara. Só para mostrar que você estava aí, né? O Guilherme também não apareceu. Aparece aí, Guilherme. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigado aí. Obrigado aí, até Valeu. a próxima. Tchau.